com esse ambiente político que vai trazer um pouco da temperatura a partir dessa confirmação desse caso nessa granja comercial do Rio Grande do Sul. Isabel, primeiro, o que o governo está fazendo já para conter a doença? É o que nesse momento o Ministério da Agricultura fala em nota. E também, Isabel, o que dizem as associações ligadas ao agronegócio? Sim, Carol, bom dia para o Duran, ainda não tinha encontrado ele por aqui. Acabei de falar com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e ele já me passa uma primeira repercussão bastante robusta em relação a esse primeiro foco de gripe aviária que foi identificado no Brasil. Carol, a China, segundo o ministro Carlos Fávaro, a partir de hoje suspende a compra de frango de todo o território brasileiro. Essa é uma primeira grande repercussão. O que o ministro Carlos Fávaro acabou de me explicar, Carol, é que esses casos já são mapeados mundo afora há bastante tempo. E o Brasil, querendo ou não, por mais que 2 anos atrás a gente tenha a identificação desses casos também em relação a animais silvestres, você não tinha a identificação em granjas comerciais. Então, o fato de lá atrás ter acontecido a identificação em animais silvestres deu ao Brasil tempo para se preparar. Nós, segundo o ministro Carlos Fávaro, fomos o último país que tem um grande comércio de frangos do ponto de vista mundial em que houve esse registro em relação a um caso de gripe aviária. Então, de alguma forma, Carol, dá para a gente dizer que era esperado em que em algum momento houvesse esse tipo de identificação no país. Mas o que o ministro bateu na tecla comigo agora há pouco no telefone, Carol, é que, de fato, esse tempo de espera deu ao Brasil a possibilidade de ir se preparando em relação a contatos que são feitos com diversos países. Ele citou para mim alguns países do Oriente Médio, ele citou para mim o Japão, mas em relação à China, por exemplo, e é importante porque a gente acabou de voltar de uma viagem de uma grande comitiva brasileira, inclusive o próprio ministro Carlos Fávaro estava nessa comitiva direto da China, em que se falou muito sobre a abertura comercial do Brasil. O Brasil tem muita expectativa para isso, então essa informação é extremamente relevante. Em relação à China, a gente tem essa suspensão. O ministro Carlos Fávaro, e eu estou pegando aqui as minhas anotações também do que eu acabei de conversar com ele, ele se apega sobretudo a isso. E, de fato, Carol, estava conversando com outros especialistas aqui também para entender esses possíveis efeitos. Vou citar o Leandro Gílio, do INSPER Global Agro, que estava me explicando também essas expectativas em relação a essas consequências, né? Porque, sim, quando a gente tem algo dessa magnitude, por mais que seja um foco isolado lá no Rio Grande do Sul, há uma preocupação para o Brasil como um todo. Então, é claro que a gente vai ter que analisar caso a caso das nossas relações com cada um dos países. Cada país adota seus próprios critérios em relação a questões técnicas sobre a exportação da carne de frango brasileira, mas entre os especialistas, há uma preocupação, sobretudo, se você vai isolar a região, se não, se você vai adotar um protocolo do ponto de vista nacional. O que ele estava me explicando aqui é que, geralmente, o país adota essa medida de um próprio autoembargo para se precaver também do ponto de vista de mostrar que há rigor técnico aqui em relação a casos desse tipo. Carol, então, são algumas das primeiras repercussões que a gente vai compartilhando com vocês. Estou aqui também pegando com vocês uma nota que a gente tinha recebido, porque esse caso aconteceu no Rio Grande do Sul e também já houve uma nota que foi enviada para a gente aqui, justamente pelo setor no Rio Grande do Sul. Vou ler a nota junto com vocês. É da Associação Brasileira de Proteína Animal e da Associação Gaúcha de Avicultura. O que eles afirmam em relação a esse foco que foi detectado justamente em uma granja de uma cidade gaúcha, é a cidade de Montenegro. Eles afirmam que há uma total transparência do Ministério da Agricultura em relação a essa identificação, que as associações apoiam o Ministério da Agricultura nesse processo e que, abre aspas, todas as medidas necessárias para o contingenciamento da situação foram rapidamente adotadas. A situação é considerada sob controle e o monitoramento também está sendo feito pelos órgãos governamentais. Então, a expectativa do setor, sobretudo, Carol, é confiar na rapidez, na agilidade
com que essas tratativas todas estão sendo tomadas pelos órgãos do Brasil. Carol, essa expectativa são as informações de momento. A gente deve conversar com o ministro Carlos Fávaro agora no Live CNN, que está praticamente aqui batendo na porta, mas não dava para encerrar o novo dia sem trazer essa primeira informação que o ministro já compartilhou com a gente nesse contato que a gente fez, Carol, sobre as expectativas em relação ao mercado chinês, porque com certeza são informações extremamente relevantes para a gente passar para quem está assistindo o Novo Dia e está acordando com essa notícia de que temos o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, identificado, portanto, pelo Ministério da Agricultura. Carol. Olha a informação que a Isabel Mega nos traz nesse momento, nossa analista aqui do Novo Dia, direto de Brasília. Confirmação, portanto, por parte do ministro da Agricultura e Pecuária, que nesse momento a China suspendeu a compra da carne de frango brasileira por conta dessa confirmação de um caso de gripe aviária numa granja comercial no Rio Grande do Sul. Informação de momento, informação com grande repercussão que a Isabel Mega já nos traz aqui no Novo Dia. O ministro confirma essa suspensão por parte da China. Estamos falando, Pedro Duran, de um mercado bilionário. O impacto dessa confirmação para o mercado brasileiro, para o agronegócio brasileiro.